Reconvenção. Trata-se de uma ação incidental, possui como pressuposto a existência de conexão. Então, o pedido reconvencional tem que ser conexo ou com a ação principal ou com o fundamento da defesa, porque se a reconvenção não tiver nenhuma pertinência com a ação originária, por que você vai reconvir, já que é uma ação incidental? Promova uma ação avulso. Eu só admito que o réu promova uma ação contra o autor se esse pedido que ele vai fazer na reconvenção guarda conexão com o pedido que o autor entrou contra ele. Ok? Então, tem que existir conexão na reconvenção. Está logo no caput do artigo 343. A contestação é lícito ao réu, na contestação, propor reconvenção para manifestar a pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então não se esqueça, só se admite conexão, só admite reconvenção se houver conexão. Segundo ponto, se a reconvenção é o contra-ataque do réu contra o autor, eu vou estabelecer alguns requisitos para aceitar este contra-ataque. Quais são esses requisitos? Deixa eu aproximar aqui essa imagem. Espera aí. Deixa eu aproximar aqui essa imagem. Reconvenção oferecida, certo? Quando eu ofereço essa reconvenção, o réu se torna autor e o autor da ação se torna réu. Uma discussão é se seria possível haver formação de litisconsórcio na reconvenção. Sim, admite-se litisconsórcio na reconvenção, tanto no polo ativo como no polo passivo. Isso está no parágrafo 3º e 4º da reconvenção, quando ele diz: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, e a reconvenção pode ser proposta do réu em litisconsórcio com terceiro. Tem um exemplo que eu uso no meu livro que eu considero bastante didático, a partir de uma questão da FGV. Imagine que um arquiteto promove uma ação de cobrança contra a cliente que não pagou os honorários dele de arquiteto. A cliente, por sua vez, na hora de oferecer resposta, ela diz o seguinte: olha, você divulgou indevidamente as imagens do meu apartamento e acho que eu sofri dano moral por conta disso, porque eu não tinha autorização, expus minha vida pessoal, etc. Então, existe agora uma ação do arquiteto contra a cliente, uma ação de cobrança, e uma reconvenção da cliente contra o arquiteto alegando dano moral por divulgação indevida das imagens do seu apartamento sem autorização. Pois bem, esse apartamento é da cliente e do marido dela. Então, forma-se um litisconsórcio entre ela e o marido contra o arquiteto. Litisconsórcio na reconvenção no polo ativo. E o arquiteto divulgou essas imagens no site do escritório de arquitetura, que não era o autor dessa demanda. Então, eu tenho agora um litisconsórcio também no polo passivo, do arquiteto e do escritório que ele trabalha. Então, a reconvenção admite litisconsórcio tanto no polo ativo como no polo passivo. Quando eu ofereço essa reconvenção, o autor que vai se tornar réu, ele vai ter que ser citado para contestar. Na hora que ele é citado, ele deveria ser citado para contestar, só que o código não usa a palavra citação, ele usa a palavra intimação, porque ele parte da premissa de que aquele autor já está dentro da relação processual, etc. Então, veja o parágrafo 1º e atenção no detalhe. Proposta a reconvenção, o autor será intimado e não citado, na pessoa do seu advogado. Então, ele é intimado na pessoa do advogado que tem presunção de poderes para representá-lo no polo passivo, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, veja aqui na imagem, ó, será intimado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Até agora, portanto, eu tenho 5 informações para você memorizar. Primeira informação sobre reconvenção, não se esqueça, ela tem que ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A reconvenção admite litisconsórcio no polo ativo ou passivo? Nos dois. O autor vai ser citado ou intimado? Intimado. Pessoalmente ou na pessoa do seu advogado? Na pessoa do seu advogado, para oferecer resposta no prazo de 15 dias. A reconvenção, apesar de estar vindo dentro da contestação, ela é uma ação incidental autônoma. Tanto é
que se o arquiteto pedir desistência da ação de cobrança contra a cliente, não impede que a cliente continue com a reconvenção contra o arquiteto pedindo dano moral. Essa hipótese de prosseguir, mesmo com desistência do autor na ação principal, demonstra a independência da reconvenção. E está aqui no parágrafo 2º do 343. Ele diz o seguinte: a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Então, mesmo que você peça desistência da ação principal, o juiz prossegue no julgamento da reconvenção. Outra pegadinha de prova: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Seria uma maluquice, porque você seria rével na ação originária, mas você pode, por exemplo, a cliente poderia abdicar de contestar a ação de cobrança e só oferecer reconvenção pedindo dano moral? Pode. É possível, sim. Então, o réu pode se abster de contestar e apenas oferecer reconvenção. Por fim, ainda sobre reconvenção, não se esqueça. É lícito ao réu reconvir contra o autor que esteja em substituição processual. Mas aí ele tem que afirmar ser titular de direito contra o substituído, mas a reconvenção será proposta contra o substituto. Eu sei que é difícil, olhe com calma o parágrafo 5º e eu vou lhe dar um exemplo para você compreender melhor. Se o autor for substituto processual, pense no exemplo de uma associação dos policiais militares que promove uma ação contra o Estado de Pernambuco pedindo um reajuste do soldo. Então, a Associação dos PMs de Pernambuco promove uma ação contra o Estado de Pernambuco pedindo um reajuste do soldo. Ok? O Estado de Pernambuco ele pode reconvir contra a associação. Perceba, a associação é o substituto processual. Os titulares do direito são os substituídos, são os PMs. Imagine que o Estado de Pernambuco diga: olha, vocês estão recebendo aí uma gratificação indevida e eu quero tirar essa gratificação de vocês. Então, quando entra a associação pedindo um reajuste do soldo, o Estado de Pernambuco reconvém dizendo: vamos tirar uma gratificação de vocês. É outro pedido, mas que guarda a conexão com o fundamento de defesa ou com a ação originária, tem que ter alguma correlação. Diante dessa reconvenção, observe, lendo comigo, se o autor for substituto processual, e é a associação, o reconvinte, que é o Estado, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, dos PMs. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, da associação, também na qualidade de substituto processual. Ok? Então, memorize. Se o autor for substituto processual, a associação, o réu, o Estado, reconvinte, pode promover uma reconvenção? Pode. Desde que promova contra a associação, contra o substituto, mas afirmando ser titular de direito em face dos substituídos, dos policiais militares. Ok? Então, para fechar aqui, reconvenção. São 7 informações. Lembrando, estamos aqui no top 3 dos assuntos mais cobrados do IBFC. E aí você tem que filtrar quais são as 7 informações que eu quero para você em relação à resposta do réu pensando na reconvenção. Top 3 de assuntos mais cobrados pelo IBFC. Primeiro, reconvenção vem onde? Na contestação. Reconvenção tem que guardar conexão com a ação principal? Sim, tem que ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A reconvenção admite litisconsórcio? Sim, tanto no polo ativo como no polo passivo. Lembre do exemplo. A reconvenção, quando eu ofereço, o autor que se torna réu será citado ou intimado? Intimado. Intimado. Pessoalmente ou na pessoa do advogado? Na pessoa do seu advogado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Cuidado, o BFC vai botar 5 dias, 10 dias, vai botar que é citado, é intimado na pessoa do advogado para responder num prazo de 15 dias. Eu posso reconvir sem contestar? Posso, está aqui no parágrafo 6º. Eu posso oferecer só a reconvenção e não contestar. E lembre o parágrafo 5º, que é o que eu mais detalhei para você, é possível haver reconvenção do réu contra o autor
se o autor estiver em substituição processual, mas desde que o réu reconvinte afirme ser titular de direito em face do substituído, no meu exemplo dos PMs, mas a reconvenção é proposta contra o autor, contra o substituto processual, no caso, a Associação dos Policiais Militares. Lembre desse exemplo que vai facilitar. Ok? Filtrado o assunto, a gente no próximo bloco já vai para outro tema. Até já já.